Comentários true crimes, no geral, já chamam a atenção de um público específico, mais nichado, porém um nicho bem grande, fazendo sucesso nas plataformas de streaming. Sendo que é claro que quando a gente pega documentários nacionais, de casos nacionais, isso instiga muito porque são realidades próximas. E um dos casos mais famosos dentro da criminologia brasileira é o caso da Isabella Nardoni, garota assassinada lá em 2008 pelo pai e pela madrasta. E esse caso agora ganha um documentário na Netflix, que é o caso, no caso, né, o documentário Isabella, o caso Nardoni. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto e bora conversar sobre esse documentário. Mas antes, é claro, se inscreve no canal, deixa aquele like para fortalecer o trabalho e fazer o vídeo chegar em mais pessoas. Além disso, né, o like também mostra que vocês estão gostando do conteúdo. Dito isso, se você gosta de suspense policial, terror, fantasia, também dê uma olhadinha nos meus livros porque eu sou escritor, o link está na descrição. Bom, como eu disse, o caso de Isabella Nardoni é bastante conhecido, gerou muito furor, né, digamos assim, dentro da mídia e da população brasileira na época, e até hoje gera alguns questionamentos, algumas situações. Então vamos dar um breve resumo, né, do caso, para depois adentrar, né, de como o documentário aborda o mesmo. Em relação ao caso da Isabella Nardoni, basicamente, né, ela ali tinha uma relação tanto quanto normal com o pai e também com a mãe. Eles eram separados, mas a mãe não desconfiava que o pai fosse capaz de causar algum mal à criança. Ela tinha 6 anos na época do incidente e, mais especificamente, enquanto ela passava um final de semana com o pai, na casa do pai, mais especificamente junto da madrasta, com a qual ele tinha outros 2 filhos, então ali seriam os irmãos da Isabella. Ela, né, acabou sendo assassinada, mas especificamente ela foi jogada da sacada do 7º andar. Não à toa, aqui no fundo, né, eu deixei como se fosse, né, ali a capa de fundo do documentário da Netflix, que mostra esse recorte, né, da grade ali da janela do apartamento. Sendo que, ao cair, obviamente, o impacto a matou, e a partir daí gera toda uma investigação sobre o caso, né, do Alexandre Nardoni, pai da Isabella, e também, né, da madrasta dela, para saber se eles foram responsáveis ou não pelo assassinato da criança, porque não parece que aquilo foi um acidente, não parece que a menina foi lá, cortou a tela de proteção e caiu. Enfim, dito tudo isso, como que o documentário vai proceder? De início, ele obviamente vai contextualizar todos esses fatos, deixando, né, o espectador por dentro, não só para aquela pessoa que não conhece, né, o caso em si, mas também porque, como foi o meu caso especificamente, que tinha escutado falar sobre esse caso, vivi na época, né, ali através da televisão, tudo que comentava diariamente sobre o caso, mas também para poder relembrar, porque eu praticamente não lembrava de todos os detalhes. Então, aqui a gente vai acompanhar depoimentos envolvendo, né, os delegados, mais especificamente uma delegada na época, o juiz, o promotor de acusação, o advogado de defesa, que vão falar muito sobre o trabalho que eles realizaram, e é claro que isso acaba tendo um viés mais particular. Eles vão tentar defender, né, como eles tentaram chegar naquelas conclusões. A delegada, né, falando da perícia, como que a perícia foi feita, como eles chegaram a certas conclusões, bem como a gente vai ter ali o juiz de defesa, o advogado de defesa tentando, né, falar um pouco sobre a situação. A gente vai ter o promotor falando um pouco sobre a situação também, e obviamente isso também vai trazer imagens sobre, né, o clamor público que gerou em cima do caso, porque como foi um caso que teve muita repercussão nacional na mídia, acabou formando aquela espécie de sensacionalização, uma espécie até de circo em volta do tribunal, porque era muita gente acompanhando. E quando eu digo circo, não é no sentido, digamos assim, que as pessoas não podem se comover publicamente em relação a um caso como esse. É claro que existe essa comoção, é inevitável, mas de certa forma gerou um circo porque muita gente estava ali apenas pela espetacularização, não necessariamente tentando entender o que realmente tinha acontecido. Fato é, Alexandre e a madrasta são, né, digamos assim, condenados, e a gente tenta entender, né, como que foi feita essa condenação. Porque uma das funções desse documentário é mostrar que, sim, eles foram culpados, porque basicamente eles estiveram no apartamento todo esse momento e tudo indica que a menina não caiu, não foi um incidente. Então, beleza, eles foram culpados. Só que é muito difícil de saber o que aconteceu dentro do apartamento, para poder até fazer uma dosimetria de pena, falar que ele merece tanto de pena, ela merece tanto, porque ele fez isso, ela fez aquilo, enfim.
Vendo o documentário vai dar para ter um pouco mais de noção dessa situação, principalmente porque a gente vai contar aqui com a Ilana Casoy, que é uma criminalista muito famosa, co-escritora de Bom Dia Verônica, né, do livro mais especificamente, além de vários outros livros de criminologia muito reconhecidos, e ela dá uma visão um pouco mais, digamos assim, imparcial, já que ela consegue olhar da situação por fora, além de outro perito que também dá a sua visão. Acaba sendo, né, um documentário bem esclarecedor no sentido não de dar resposta definitiva do que aconteceu no apartamento naquele dia, porque isso definitivamente não tem como saber. Quem sabe são apenas os acusados, no caso, né, condenados, o Alexandre e também a madrasta. Eles dizem até hoje, né, que são, digamos assim, inocentes, mas é claro que eles vão também sustentar esse fato. Dito isso, recomendo que você assista o documentário. Recomendo, se você for fã, porque, como eu falei, ele é esclarecedor, não no sentido de dar uma resposta definitiva, mas no sentido de jogar uma luz em volta do caso, em torno de tudo aquilo que aconteceu. Então, se você é fã de True Crime, dê uma chance para Isabela, o caso Nardoni, tá em primeiro no top 10 da Netflix atualmente, porque, obviamente, como eu falei, é um caso de muita repercussão. É isso, vou ficando por aqui, fique bem, até a próxima e tchau, tchau!